No vídeo anterior eu apresentei sobre o mundo gospel e também sobre as simbologias subliminares que são inseridas nas capas dos CDs, das músicas, né? E como está hoje em dia a qualidade da música gospel, que decaiu bastante, e me pediram para continuar neste assunto. Então, esse vídeo é uma segunda parte do assunto e eu vou complementar com algumas pesquisas que eu fiz. Isso tem a ver com a profecia da grande meretriz, que é citada em Apocalipse, que é a religião mundial dos últimos dias, que estaria envolvida com um monte de coisas profanas e mundanas. Então, precisamos pensar sobre isso, meditar, né, sobre essa questão da apostasia, que é iminente e que já acontece no meio religioso já há um bom tempo. Nós temos visto que muitos artistas que começaram no gospel têm pulado fora dessa carreira, pois a música gospel hoje ela se tornou uma música comercial, uma música que é popular. E muitos artistas têm adentrado nessa carreira apenas pela questão financeira. E tem o caso do J.A., né, que foi bastante polêmico, que ele começou no meio gospel e o final disso todos sabem. Eu não vou entrar em muitos detalhes para não prejudicar aqui o vídeo, mas é notório que muita coisa estranha acontece nos bastidores desse meio gospel. E nós veremos mais algumas referências dele. As imagens que vão aparecer aqui não estão na ordem, mas conforme for aparecendo eu vou voltando ao assunto. Por que será que a Rede Globo de televisão agora se interessou em fazer marketing gospel? Será que ela está interessada em evangelizar? Claro que não. O que acontece é que o gospel hoje vende. Então, como a Rede Globo ela perdeu bastante da sua audiência, ela precisa atrair de volta esses telespectadores que gradativamente foram deixando de assistir à programação da Globo. Então, como ela faz para atrair esse público? Ela faz uma novela com um tema bíblico ou gospel, ou ela chama artistas, né, do meio gospel para se apresentar na sua emissora. Assim, ela vai conseguindo resgatar de volta a audiência que ela perdeu. Música gospel para todo mundo que está assistindo Independente de agora. religião. Independente de religião. Tem a questão do merchandising que eu falei, que as próprias empresas, né, as gravadoras, elas fazem contratos com essas redes de televisão para levar os artistas para fazer marketing dos álbuns e das músicas, e eles assinam um contrato e eles também têm que comparecer também a essas programações dessas emissoras. Claro que não é a emissora convidando nenhum artista, nenhum cantor gospel para fazer evangelização, e sim é um contrato financeiro que tem benefício para ambos os lados. Então entra a questão ética. Essa mistura aí, né, que é o próprio cálice de Babilônia, começar a misturar o sagrado com o profano para fazer essa miscelânea, essa mistura aí e atrair esses públicos para ter audiência. Gente que pulou, gospel tá dando dinheiro, então vamos pra lá e tem uma vida do capeta e vai cantar Não dá gospel. certo, até Não porque funciona porque Não é a primeira vez que a Rede Globo ela se envolve com essa questão do gospel. Na novela Amor à Vida, teve a participação do cantor evangélico Kleber Lucas, como diz aqui. Kleber Lucas participa de culto de Santa Ceia na novela Amor à Vida e canta Te Agradeço. Então, nós até falamos aqui que a leitura subliminar dessa novela, e eu enfatizei que o nome da novela ela já tem mensagem subliminar, porque amor está escrito em preto e a vida em branco. Então, já remete ao dualismo, à dualidade. E também dentro da letra A nós vemos uma cruz invertida. Então é uma coisa para se questionar, né? Porque essa rede de televisão tem inserido esses conteúdos gospel dentro da sua programação, né? Que é para trazer de volta esse público de alguma forma e também para promover essas músicas, porque o merchandising também entra nessas produções, né? A gravadora ela paga algum valor para que eles criem ali no meio da trama esse merchandising, colocando personagens evangélicos e introduzindo também as músicas para poder vender os seus produtos quando eles lançarem as trilhas sonoras dessas novelas. Aí até aquela pessoa que é evangélica vai terminar comprando um álbum, um CD que contém músicas do mundo e músicas evangélicas, né? E agora recentemente tem essa novela aí Vai na Fé, que eles voltaram também a promover o gospel. Aqui diz: Sol cantando Ressuscita-me, de Aline Barros.
em Vai na Fé. Theo sente algo diferente. Então eles procuram atingir essas pessoas através do emocionalismo, através da emoção, né? Claro que toda música ela tem a sua parte espiritual e emocional. Então nós devemos começar a questionar isso também. Até que ponto essas músicas estão realmente produzindo um fruto nas pessoas que ouvem? Será que não é puro emocionalismo? Porque uma música tanto secular quanto gospel, ela pode sim mexer com a nossa emoção e trazer sim uma mensagem positiva. Mas então eles colocam esses merchandising, essas propagandas, né, esses viés evangélicos dentro dessas produções para atingir o chamado público-alvo, né? Mas com certeza a Rede Globo ela nunca foi evangélica e ela não tem esse propósito de evangelizar ninguém. Ela até já financiou aquele chamado Festival Promessas, onde esteve envolvido um monte de cantores gospel, mas claro, tudo visando o lucro, porque tudo é lucro. Nesse vídeo eu quero mais que nós venhamos refletir sobre essas questões, né? E que nós venhamos questionar a qualidade dessa música que está sendo vendida como música de adoração a Deus, quando na verdade não é. Uma coisa me chamou a atenção que esses álbuns que são vendidos, eles muitas vezes colocam títulos meio suspeitos, como essa capa aqui chamada Divas do Gospel, que tanto lançaram versões internacionais quanto nacionais. E é interessante que a palavra divas significa entidades encantadas que encantam através das suas vozes, como de sereias. Divindades vem desse conceito aí desses deuses humanos ou dessas ninfas, sereias, entidades sobrenaturais, né? E nós já vemos aí então também essa questão da mistura do cálice de Babilônia, começando a misturar o profano e o sagrado. Eu separei essa imagem aqui só para contextualizar, porque também eu falei dos símbolos da nova era, né? Porque tanto o meio secular quanto o gospel eles estão usando essas simbologias. E aqui nós vemos o Michael, que ele fez uma apresentação no Rio, né? E ele se vestiu com essa camisa aqui do símbolo. E depois eu vou mostrar outra imagem que vai aparecer na sequência. Porque, na verdade, esses artistas gospel, eles estão se inspirando nesses artistas seculares, tanto na hora de se vestir como de se comportar. Na trilha sonora da novela Duas Caras, teve a música da Aline Barros, né? Recomeçar, né? Como diz aqui, Aline Barros teve a música Recomeçar como tema do núcleo gospel da novela Duas Caras. Inclusive, ela colocou até aqui, na capa, né, do álbum dela, né, falando que essa sua música fez parte da novela. Então é estranho, né, esse negócio de estar colocando essas músicas dentro desses álbuns de novelas que é pura Babilônia. Babilônia pura. Então essa mistura aí é uma coisa questionável. Até mesmo o nome da novela Duas Caras também arremete à questão da dualidade, né? Por isso que eu coloquei aqui duas caras, trevas e luz, né? Uma pessoa de duas caras é o quê? É uma pessoa que uma hora é uma coisa e outra hora é outra. Então é uma coisa que a gente tem que começar a fazer essa leitura para entender esses conceitos. Nós sabemos que muitos artistas e cantores gospel se apresentaram no Raul Gil. Alguns surgiram inclusive de lá, né? Começaram carreira lá. Aqui nós vemos o J.A., aqui muito criança ainda, e ao lado dele o Silas Malafaia. Porque foi o Silas Malafaia que patrocinou ele no começo da carreira e lançou as músicas dele, né? E logo o Silas Malafaia, que está sempre envolvido com simbologias esotéricas e maçônicas. Como mostra aqui, ele falando e aqui do lado uma pirâmide. A maioria dos produtos dele, da sua empresa gospel, tem essas simbologias, como nós vamos ver na Central Gospel, cujo símbolo é um espiral, né, que arremete à serpente em forma de espiral. Então é um pouco questionável, né, que esse artista, né, que começou a carreira com ele tenha terminado também assim. Entendeu? Por exemplo, Silas Malafaia. Eu sei que esse cara é maçom. Eu sei que ele é da ordem, por questão de poder e influência. Mas a teologia que ele passa, que ele introduz, dizendo o evangelho é cultura, o evangelho é esporte, o evangelho é política, porque a igreja está dentro do cosmos, porque a igreja é sociedade. Ele só
ativa pensamentos que estão lá na terceira fase. Segundo o que foi falado na mídia, esse artista falou que no meio gospel existe muita coisa podre, né, nos bastidores, e que ele mesmo teria se envolvido com pastores no tempo que ele cantava o gospel. Então, é bem sinistro. Tá aqui a capa do álbum dele. Veja que as duas letras A é uma pirâmide, né, também. Então, será que a empresa do Malafaia ele colocou de propósito essas duas pirâmides aqui? Provavelmente sim, porque ele parece que tem essa inclinação à adoração às pirâmides. Muitos produtos dele, até capas de livros que ele escreveu, aparece essa pirâmide. E aqui nós vemos que as duas letras A, né, é realmente a pirâmide, que arremete à pirâmide com o olho que tudo vê. Essa imagem aqui eu coloquei para a gente contextualizar, porque eu comentei sobre o MK Ultra, cujo símbolo é a borboleta monarca. E muitos artistas têm produzido suas capas de disco e têm colocado essa borboleta. E nós veremos aqui também algum artista que usou essa simbologia na sua capa. E nós veremos aqui algum artista que também usou essa simbologia na capa. Como nós vimos lá da Fernanda Brum, que tem a borboleta e também o símbolo do Ouroboros. Aí o meio gospel vai fazer todo um estardalhaço, falar que o rapaz se desviou, mas só que tem que ver, né, que ele já entrou num meio que é podre, num meio que já estava envolvido com um monte de coisa errada, e de repente ele começou a ver toda essa sujeirada. Para que servia então a música que ele cantava? Realmente para evangelizar? Então, assim, a gente tem que questionar, né? E muitos artistas também iam no Raul Gil e cantavam músicas seculares e gospel. Já era uma mistura bem nítida. Então, tudo envolve essa questão financeira, né? Aqui é uma lista do cachê que esses cantores gospel recebem por suas apresentações. E essa lista aqui ela não é atual, né? É uma lista mais antiga, mas só para a gente ter uma referência do que acontece, né? E para contratar esses artistas, eles só aceitam se for pago esse cachê específico. Alguns cobram mais e outros cobram menos, mas existe sim esse cachê e ele é altíssimo. Se alguma igreja pedir para eles se apresentar, para evangelizar lá, somente se pagar esses valores aqui, senão eles não vão. E também me perguntaram sobre a questão do reteté e deste movimento, né, misturado que já acontece dentro do meio religioso. Eu mesmo fui testemunha disso, né? Acontecia bastante na denominação que eu participei, né? E então existe sempre essa pergunta, se realmente esse movimento aí de ficar rodando e fazendo esses trejeitos, se isso realmente seria o Espírito Santo. Eu digo que não, porque se você for ver, se você já foi ou se você já viu, você vai ver que os movimentos são idênticos e eles também usam nesses templos aqueles atabaques e pandeiros e as pessoas já entram nessa gira automaticamente. Então é bem estranho, sinistro. Isso já é esse espírito babilônico adentrando mesmo, a apostasia entrando no meio religioso e misturando esses conceitos de religiões, né, como vai acontecer nos últimos dias, né? Porque as escrituras falam sobre Babilônia a Grande, né? Inclusive nós estamos falando sobre esse tema no grupo do Telegram, né? Está sendo bastante produtivo, porque nós estamos aprendendo sobre a grande meretriz e suas práticas, né? Que estão bastante infiltradas hoje em dia nesse meio religioso. Eu quero convidar vocês também para fazerem parte da minha área de membro no Kiwify, né? Eu abri lá essa área de membro para estar postando os meus estudos, meus conteúdos, alguns vídeos. Então, quem puder, eu convido para estar assinando essa minha área de membros, porque o canal realmente precisa, porque a gente perdeu bastante aqui a monetização. Os vídeos estão muito restritivos, não alcançam público suficiente para manter o canal. Então, essa é uma maneira de me estar levantando fundos para me continuar esse trabalho. Então, eu tentei fazer aqui a área de membros aqui, mas só que aqui não funcionou muito bem, né? Mas quem puder, esteja assinando então a área de membros no Kiwify.
O link para se cadastrar na minha área de membros vai estar aqui na descrição deste vídeo. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque são os sinais dos últimos dias, né, que apresentam, como fala em Tessalonicenses, que a apostasia entraria mesmo no meio cristão. Embora Deus não fundou religião, ela está entrando na mente dos cristãos. Me perguntaram sobre o Fernandinho, né, se havia coisas subliminares nas músicas dele, só que eu não tive tempo de pesquisar, eu olhei rapidamente e eu vi essa notícia aqui, né? Após cachê polêmico de 90 mil para cantor gospel Fernandinho, requerimento na Câmara pede relatório de gastos na festa da cidade. Bom, o que acontece nessa questão é que as prefeituras realmente, elas contratam esses shows, muitas vezes são shows superfaturados, para estar lucrando também as ocultas. Então essa questão eu não sei muito bem, mas é questionado esses valores, por que as prefeituras estão gastando tanta grana, né, para apresentação desses shows, quando as cidades passam por problemas muito sérios em todas as áreas, alimentação, saúde, e muitas coisas, né, muitos problemas que as pessoas sabem que existem nas suas cidades e as prefeituras ficam gastando esses altos valores com esses shows. Quanto vale então esse show gospel? Será que um trabalho que é feito para evangelizar precisa ser tão caro? E por que será que esses artistas também não fazem shows beneficentes ou gratuitos para alcançar as pessoas através dessas músicas que eles dizem que é para evangelização, né? Claro que todo artista tem direito de cobrar pelo seu trabalho, pelas suas apresentações, mas aqui nós estamos questionando esse contexto que tem apresentado essa face do gospel decaída e todas essas coisas aí que têm ocorrido, né? Essas simbologias, essa inclinação para a nova era, esses artistas se comportando como artistas seculares. Muitos estão abandonando a carreira também, porque o boom do gospel já passou, mas só que o gospel ainda vende. Então é por isso que tem o interesse das gravadoras para estar fazendo contrato com esses cantores. E aqui tem a capa, né, do Diante do Trono 15, e nós vemos aqui o pentagrama de fogo, que eu já comentei na live anterior. Essa cantora aqui, Priscila Alcântara, que ela abandonou o gospel e ela agora está na carreira secular, e aparece ela aqui, né, usando roupa toda preta com estrelas de 5 pontas, né? Isso daí não é novidade, mas foi bastante polêmico porque ela era muito citada no meio gospel, né, essa cantora, mas só que nós estamos vendo, né, o final dessas carreiras, dessas músicas aí ditas que é para evangelização. Termina não evangelizando nem a própria pessoa, porque, claro, a pessoa fica saturada, começa a ver também muitas contradições neste meio aí, né, nos bastidores. Como eu já trouxe aqui várias referências, então eles terminam também vendo que não vale a pena estar levando essa música, né? Termina esgotando mesmo até a pessoa, né, por viver uma vida de máscara e de duas caras. Eu não conheço esse artista aqui, Eli Soares, mas eu achei estranho porque ele está fazendo aqui o sinal com as mãos, né, dos Illuminati, e também na capa do disco dele tem essas pirâmides, também arremetendo ao olho que tudo vê. Não sei se vocês conhecem, se vocês conhecerem, deixa nos comentários, mas, né, tá aqui que foi esse álbum aqui, A Casa de Deus, de 2013. Isso daí é frequente, está acontecendo bastante, né, como nós vimos, piso branco e preto, simbologias, pentagramas, muitos símbolos subliminares sendo colocados nessas capas de álbuns. Aqui também, né, o comportamento desses artistas chama muito a atenção. Por que eles estão fazendo tantos sinais e simbologias, como nós já vimos também, né, outros símbolos aqui. Então é uma coisa para a gente se questionar. É como se eles fossem marionetes que são colocados para se comportar conforme o figurino pede. Então, quem é que controla essa indústria? Quem é que controla o mundo religioso? Quem é que controla, então, toda a mídia, né? Seria as 13 famílias? É uma pergunta que nós devemos nos fazer. Quem é que está controlando toda essa Babilônia aí? O Kleber Lucas, ele foi vencedor do Grammy Latino de 2013.
né? E ele falou no título de uma reportagem, né? Como diz aqui, Kleber Lucas compara a Assembleia de Deus a um terreiro de candomblé. E por que que ele falou isso? Porque já tem essa mistura aí, né, de crenças e dogmas que está infiltrada no meio religioso. A própria apostasia desses artistas, né, levando algumas músicas, né, que hoje o gospel ele tem vários estilos, tem o samba, tem o funk, né, tem a música romântica, né, como alguns artistas que dizem fazer música de adoração, mas é só música romântica, música para entretenimento e não para adoração. Músicas que exaltam mais o homem do que a Deus. Mas é verdade, né? Então, essa mistura aí do cálice de Babilônia é bastante notório, como diz em Apocalipse. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, 4. Então, essa é a mulher misteriosa, né? Essa mulher que representa essa religião dos mistérios, que é uma religião global que está surgindo já, né? Que vai reunir todos esses credos, todas essas crenças religiosas, né? Então, ela é a grande meretriz, que aponta também para a antiga simbologia da Jezabel, né, que nós já vimos aqui, né? E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, 5. Então, ela tem esse nome escrito que é um nome de mistério, né, porque a religião antiga da Babilônia era uma religião de mistérios, de práticas, né, da nova era também, dessas práticas ocultas. Então, ela recebe esse nome de religião dos mistérios, que envolve, né, a sinagoga de Satanás e essas práticas, né, que vêm da Babilônia, todas essas práticas ocultas que está sendo propagada agora, atualmente. Você vê em todos os lugares, as próprias denominações estão aderindo a essas práticas, as suas simbologias, os seus símbolos, tudo isso vem da Babilônia. Nós vamos ver que é uma mulher que ela é bela e ela tem essa atratividade, ela tem esse conceito de atração, então ela atrai os adeptos, né, para o seu culto, como é apresentado também na filosofia de Aleister Crowley, que ele fala do ritual Babylon, né, que está relacionado a essa religião mundial que está surgindo aí, né, que ele chama de grande Aeon, né, porque a religião da nova era, ela é este grande Aeon, que é essa mistura de todas as crenças e credos e práticas, né, por isso que é chamado de prostituição espiritual, né, que é a própria apostasia. Então, nesse cálice, nós veremos que está incluído todas essas religiões e práticas e credos e conceitos. Esse seria, então, o portal para Deus, que Bab significa porta e El Deus. Eles querem, então, reunir todas essas religiões para, então, através do ecumenismo, saudar o anticristo que virá. Mas nós sabemos qual será o final disso. O anticristo vai trair essa grande meretriz e ele vai tratar ela como se fosse nada, né? Eles falam que eles estão juntos e misturados, né? Neste grande cálice aí, nesse grande Aeon. Mas o anticristo depois, podem ler em Apocalipse, que ele vai tratar ela de forma perversa e ele vai proibir também depois todo tipo de culto. Essa união aí é só para recebê-lo no início, mas depois ele vai se declarar Deus e ele vai trair todas essas religiões aí e vai perseguir. Por isso que a Escritura fala: sai dela, povo meu. Saia do meio de Babilônia, saia dessa ilusão, dessas práticas, desses dogmas, de toda essa panaceia religiosa que está tentando dizer que todos são irmãos, uma única irmandade, um único povo, mas somente para saudar essa nova era e receber o anticristo. Então essas redes de televisão, essas emissoras, esses programas estão interessados bastante, né, nessa música para atrair também esse público, porque, claro, o meu evangélico cresceu bastante e eles perderam bastante dessa audiência. E uma forma de trazer é estar
promovendo então conteúdos que agradem esse público, para que eles voltem então a assistir às suas programações, né, e dar audiência para eles. Essa capa também aqui me chamou bastante atenção, né, desse cantor aqui gospel, né, e eu coloquei aqui do lado de novo esse pentagrama de fogo para ilustrar, porque o nome da capa é Reacende a Chama, né, e por trás nós vemos aqui pegando fogo, e no fundo aqui eu notei que tem uma imagem subliminar. Aqui está um pouco pequena, mas vai aparecer uma outra imagem. Pelo menos eu notei que tem tipo uma imagem de uma caveira aqui atrás, né, uma caveira de fogo. E eu lembrei do filme, né, até que pediram para mim fazer uma leitura subliminar, que é O Motoqueiro Fantasma, né, que é essa caveira aqui pegando fogo. Então, né, esses artistas eles começam a se comportar como marionetes, né, como nós vemos aqui, essa capa aqui, onde a artista ela está sobre o piso da dualidade e de fundo tem os pentagramas. É bem questionável, algo que por muito tempo se falou no meio gospel que deveria se tomar cuidado, mas eles mesmos começaram a ficar cego para isso e achar que tudo isso é bobagem, que não tem nada a ver, que uma estrela é uma estrela, mas só que quem está inserindo essas simbologias sabe exatamente o que está fazendo, porque essas simbologias são gráficos para atrair alguma coisa, né? Nós sabemos que no meio oculto existem esses gráficos, pentagrama, hexagramas, e eles usam com algum propósito. E aqui, né, está bem uma combinação do piso da dualidade e esses pentagramas invertidos. A Priscila Alcântara ela gravou com outros artistas gospel, como nós vemos aqui nessa capa, né, o André Valadão, a Aline Barros, o Thales Roberto, que também já escandalizou bastante o meu gospel com as suas publicações, falando algumas coisas sobre o gospel, né? Então eles começam, mas depois alguma coisa acontece e essas músicas se tornam nada mais que musiquinhas para fazer cócegas no ouvido. Teve outra polêmica também envolvendo o J.A., que ele apareceu nessa imagem aqui, onde diz J.A. teria sido flagrado reverenciando oferenda, né? Então é bem estranho. Então acho que isso aqui já apontava que ele já estava seguindo um caminho meio sinistro. Então essa grande meretriz, essas grandes meretrizes, elas podem ser redes de televisão, elas podem ser denominações, ela pode ser todo esse sistema religioso, né, que está misturando todas essas coisas, né? Uma mesma emissora que faz o marketing para o gospel, faz também um marketing que é para afrontar as coisas de Deus, como o programa Porta dos Fundos, que zombou de Jesus e fez muitas coisas assim profanas mesmo, né? Essas novelas que apresentam trevas e luz, apresentam alguma coisa gospel, mas ali embutido colocam alguma coisa profana. Mesmo essas novelas religiosas da Record, nessas chamadas novelas bíblicas, se você for analisar, você vai ver que tem muita heresia, muita coisa profana. Coloca esses artistas seminus, cheios de erotismo, né, com o objetivo de atrair, né, esse povão. A Mara Maravilha também é uma cantora que já gravou gospel e hoje ela não está mais nesse meio, mas nós vemos aqui ela fazendo o sinal do olho de Horus, né? E aqui a capa de um disco dela, né? E nós vemos que tem até uma simbologia aqui do oito do infinito, que eu falei, né, nas lives anteriores sobre esse símbolo. Então é bastante estranho e questionável. Aqui a capa que eu falei do Michael Jackson, que ele está sobre o piso branco e preto, do álbum Blood on the Dance Floor, Sangue na Pista de Dança. Porque ele também denunciou algumas coisas, né? Que ele falou que essa indústria realmente está envolvida em, entre aspas, sacrifícios, né? E nós sabemos que muitos artistas acontecem coisas sinistras com eles por causa desses contratos aí, eles são obrigados a aceitar muitas simbologias ocultas. Então eles colocam mesmo essas simbologias. Aqui nós vemos o Maicon nessa gravação no Rio, lá na favela, acho que é da Rocinha, né? E aqui o Olho que Tudo Vê. Não sei se esse desenho foi feito exclusivamente para essa apresentação ou se já tinha esse desenho aqui lá na parede. Mas de qualquer forma, nem nada é por acaso e eles fizeram essa tomada aí bem ali.
Então, tanto esses trabalhos gospel quanto esses cultos religiosos que têm acontecido, que se tornaram verdadeiros talk shows ou shows de comediantes, porque você vai, né, nessas denominações e as pregações de alguns desses pastores são pura comédia. São espetáculos de talk show no qual eles movimentam essa plateia que assistem, né, pensando que estão em um culto a Deus, quando na verdade eles estão fazendo parte dessa grande meretriz. Então é isso, né? Essa grande meretriz é nítido o papel dela hoje em dia, porque ela representa, né, o sistema dessa religião mundial que está misturado todas essas coisas profanas que nós vimos aqui. Essas músicas mundanas, essas músicas pseudo-religiosas, no qual eles estão fazendo essa mistura, começando a dar esse cálice para as pessoas beberem, e elas acham realmente que elas estão bebendo de uma fonte pura e cristalina, quando na verdade elas estão bebendo desse cálice dessa grande meretriz. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.